Fala pessoal, muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de apresentar, de me apresentar. Meu nome é Diego, eu sou gerente comercial do Eleve Saúde e eu vou mediar esse webinar com os participantes, né, onde falaremos sobre telemedicina, né, uma live bem importante, né, um tema bem relevante hoje em meio à pandemia, né, em meio a tudo que está acontecendo no cenário mundial. Então, alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui nesse webinar é de que nós teremos espaço para todos vocês fazerem perguntas e respostas, tá? Então, aqui do lado direito, né, na nossa ferramenta, existem dois campos onde vocês podem perguntar, né, fazer as perguntas a qualquer tempo para os participantes, né? Então, tem um item que é perguntas e o outro bate-papo. Vocês podem fazer as perguntas, tá, pessoal? Todo mundo que está participando da nossa live, né, do nosso webinar, onde eu vou fazer essas perguntas aos nossos especialistas, que são os seguintes, né? O Rafael Fraga, que ele é o nosso gerente de produto do Eleve Saúde, tá? Do nosso produto da marca Eleve, tá? O Dr. Nicolau D'Amico, que é ginecologista e diretor da Clinitá, e o Dr. Endrigo, né, que é diretor de tecnologia da Associação Paulista de Medicina, que também está aqui presente conosco hoje sobre esse tema tão importante que falaremos, né? O que a gente vai falar, né, gente? Vamos falar o quanto, né, a telemedicina é importante no cenário atual e no futuro, né, no que virá, né, desse novo momento que desse novo comportamento que vai acontecer após isso tudo, né, e o quanto ela é importante para o momento atual. Então, como isso funciona no Brasil, né? Como que isso vai se traduzir para os consultórios, para as clínicas médicas, né? O quanto isso vai ser importante, né, para esse momento e para momentos futuros, a telemedicina e o teleatendimento, né? O quanto isso vai se comportar, como isso a gente prevê que isso vai ter, como vai ser esses comportamentos à medida que o tempo evolui, e também, né, os ganhos que a gente vai ter com essas ferramentas, com essas tecnologias para uso dos nossos pacientes, né, para uso dos pacientes aí, dos especialistas, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria de começar aí, fazer uma pergunta para o doutor Endrigo. Doutor Endrigo, para começar, o que é telemedicina, né? O que é esse negócio novo que está chegando? Acho que é bom a gente fazer essa abordagem inicial, justamente para todo mundo aterrissar no mesmo contexto que nós falaremos nesse nosso webinar. Então, fala para a gente aí, o que é telemedicina, doutor Endrigo? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Nicolau, meu colega, grande amigo. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Primeiro, eu queria agradecer a todos, aí, convidar para a gente participar dessa conversa aqui, muito importante, um tema aí que precisamos todos estar bem informados para saber como lidar com telemedicina. Bom, telemedicina, para ser bem objetivo, prático, é a prática médica, atenção à saúde através de tecnologias de comunicação e informação. É isso que é atendimento médico. Nós estamos em telemedicina, tem um conceito mais amplo, que seria a telesaúde, que engloba todos os profissionais de saúde. Mas falando em telemedicina, o médico fazer atendimento de forma remota. Existe uma série de outras definições, de outros conceitos, de outras modalidades de telemedicina, teleorientação, telemonitoramento, teletriagem, telediagnóstico, teledermatologia, teleoftalmologia. Não quero me estender aqui, mas de uma forma objetiva, prática, atenção, prestação de serviço em saúde através de tecnologias de informação e comunicação. O que é a tecnologia de informação e comunicação? É o que a gente está fazendo aqui. Estamos nós aqui conversando, batendo um papo através de computadores, alguns celulares ou tablets, utilizando a internet para bater um papo aqui entre nós. Só que na telemedicina seria eu médico com o meu paciente do outro lado da tela. Maravilha, doutor. Doutor Nicolau, eu gostaria que você me falasse um pouquinho né, desse novo momento aí, esse momento que a gente está vivendo, né? Como que a telemedicina pode ajudar o dia a dia no consultório, né? Conta um pouquinho aí da história sua, né? Até com os atendimentos e tal, e o quanto isso, essa nova plataforma, esse novo modo de atender seus pacientes
se traduz para dentro do consultório e pode apoiar aí os médicos. Bom, Diego, boa noite a todos. Queria cumprimentar também a TOTUS por essa iniciativa, agradecer a inclusão do meu nome, cumprimentar o Dr. Antônio Carlos Endrigo, meu grande amigo, o Rafael Fraga, você, Diego, que é um grande incentivador dessa tecnologia também, está por trás de todo esse momento. E dizer inicialmente que eu sou um ginecologista de formação. A tecnologia, para quem tem mais de 30 anos de formado, tem suas dificuldades, e eu acho que muitas pessoas que estão entrando aqui também têm esse tipo de dificuldade, mas a gente começa a perceber que essa dificuldade começou em alguns momentos da nossa vida. Se eu puder lembrar um pouquinho do passado, nós vamos lembrar da época do BIP, né? Quem que não passou na época dos anos 80, né, 90, utilizando um BIP, né, por chamada, e a gente lembrava outro dia que todo ginecologista, todo médico que usava essa tecnologia tinha que ter sempre 2 fichas telefônicas no bolso, né? Uma que era para ligar para a central do BIP para retirar o recado, e a outra para ligar para o recado, propriamente dito, para que você soubesse do que se tratava. E isso nós achávamos que estávamos aí nessa década de 80 com toda a tecnologia necessária para ser encontrado, para desenvolver todas as nossas atividades médicas, e que quem não tinha BIP não estava dentro da tecnologia. Você vai para os anos 90 e você começa a entender que desde de 80 inicia-se um telefone celular, aqueles tijolões que todo mundo usou, e a gente se adaptou a ele. E hoje, teoricamente, a gente não usa outra coisa a não ser uma tecnologia também adaptada a esse tempo. E o início foi difícil para todo mundo, mas a gente acabou se adaptando e não vive sem. E estas questões hoje vão fazer com que a gente também evolua para uma nova tecnologia, quer dizer, a telemedicina. E esse é um momento obrigatório que a gente tem que pensar em alguma tecnologia que nos abranja. E aí, obviamente, como o Endrigo nos colocou, isso é uma metodologia de atendimento. E quanto mais experiência você tem, melhor para o seu paciente, melhor a sua anamnese, melhor o seu olhar clínico, melhor a maneira de você entender que você pode fazer isso de maneiras muito seguras, muito tranquilas, mas se você perceber, você vem trocando de tecnologias ao longo do tempo. E incorporado a isso tudo, você sente a segurança que as boas plataformas começam a te trazer. Todos nós vamos estar aprendendo. Não entendam isso como alguém que sabe muita coisa aqui do lado de cá, para alguém que não sabe nada. Ao contrário, nós não sabemos nada sobre Covid até hoje, e passou todo esse tempo de doença. Verdade. Como é que nós vamos saber alguma coisa sobre telemedicina que começou outro dia? Nós estamos aprendendo juntos, nós vamos desenvolver juntos essas tecnologias, mas a gente precisa estar aberto, Diego. A gente precisa estar aberto, precisa confiar no que vocês estão trazendo, que a plataforma traz, e entender que a facilidade vai acontecer na medida em que a gente começa a aprofundar e começa a participar de situações em que aquele que desenvolve precisa ouvir aquele que precisa de um determinado ponto de ferramenta. Foi assim na minha cirurgia minimamente invasiva. Eu criei vários instrumentos na época que eu precisava, e hoje a gente percebe que a gente tem uma tecnologia que dá muita rapidez, principalmente para nós que éramos cirurgiões de barriga aberta, nos tornamos cirurgiões de barriga fechada, graças à tecnologia que foi incorporada nesse período. Então, inicialmente queria te trazer essa ideia e dizer que dentro da clínica nós estamos, sim, adotando esse tipo de tecnologia e trazendo esse tipo de possibilidade de atendimento. E todos os dias aprendendo com isso. Você percebe, doutor, assim, uma necessidade ao longo do tempo grande do médico referente ao avanço da tecnologia para dentro do consultório? Você percebe uma necessidade grande ao longo do tempo? Diego, você não pode perder, obviamente, uma questão só, que é a relação médico-paciente. Então,
Muita gente, às vezes, entende que tecnologia é afastamento. Não, nesse momento é um afastamento necessário. Mas a relação médico-paciente, quanto melhor a tecnologia, melhor ela fica, né? Eu trago a vocês, não sei se eu posso falar mais um pouquinho ainda nessa primeira introdução, mas Pode. eu trago a vocês um case interessante de pacientes muito longes que a gente acabou trazendo para a tecnologia utilizada em telemedicina, e você não imagina a proximidade que elas passaram a ter e o carinho com que elas recebem a nossa consulta. É extremamente interessante para quem experimenta isso, e eu faço aqui um convite para quem não teve essa oportunidade, imaginar o que é o paciente em casa, isolado, e nesse momento receber uma consulta por tela, e ela está frente a você e muito acolhida. E depois a gente conversa de detalhes mais específicos desses atendimentos. Mas tecnologia, sim, Diego, eu acredito, mas a tecnologia tem que ser fácil. Ela não pode ter dificuldade de acesso. A gente não pode ter dificuldade para acessá-la. Por isso que a gente precisa contar com plataformas muito seguras. E, obviamente, ao longo da conversa, nós vamos falar sobre segurança, e, enfim, é isso que eu imagino. Perfeito. Inclusive, esse é um tema, né, doutor, que eu acho que a maioria dos médicos, né, no mundo temem, né? É a segurança da informação do paciente, é aquele dado relevante que fica armazenado dentro de um produto, de um prontuário, né? E esse é um tema que, inclusive, eu queria rolar a bola aí para o Fraga e perguntar, Fraga, nós, enquanto desenvolvedores de sistema, aí, né, a gente tem uma responsabilidade bem grande, né, em cuidar da informação, né? A gente tem até a LGPD, né, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados aí que a gente tem que tomar muito cuidado e olhar para isso, né? E cuidar muito da segurança, da informação, né? De tudo que é armazenado dentro dessa plataforma, né? Desse prontuário eletrônico, enfim. E ainda mais agora nesse detalhe da telemedicina, a gente tem alguns cenários que se desenham de usabilidade de ferramentas, né, de videoconferência, onde não tem uma integração com o prontuário eletrônico, né, a gente percebe o uso da ferramenta que tivermos, né, como é que você vê isso, né, trazendo para a área de desenvolvimento de software, né, trazendo para dentro do nosso mundo, né, quais são o que a gente tem que tomar cuidado, né, para fazer o desenvolvimento desse produto, para a gente ter a segurança, passar a segurança para esse profissional, para esse médico, né, que tem lá a vida do seu paciente, né, que ele está cuidando há um bom tempo, o paciente novo, enfim. Como que você vê isso? Como que vocês tratam isso dentro da nossa plataforma? Legal. Então, boa noite, Diego, boa noite, doutor Andrigo, doutor Nicolau, um prazer aí estar dividindo esse bate-papo com vocês. Nos ajudam muito aí durante o nosso processo de desenvolvimento do nosso software, né? Essa é uma pergunta muito bacana de responder, né, Diego? Porque agora, quando surgiu a telemedicina, né, que foi liberada ali em metade de março, meados de março, numa norma do Conselho Federal de Medicina no Brasil, surgiram muitas ferramentas já de videoconferência, ferramentas de teleatendimento. E a gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso, né? Eu acho que você citou um ponto muito importante que vai entrar em vigor aí no Brasil, que é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem que ter um cuidado com os dados dos usuários, e daí quando a gente vai para a área médica, ainda mais, porque são dados sensíveis, a gente está falando de dados clínicos, dados de vidas de seres humanos, né? Então, esse é um ponto bem importante. Quando a gente vai desenvolver uma solução, uma plataforma, principalmente olhando para a área médica, esse cuidado é sempre dobrado, né? Então, alguns pontos que a gente sempre tem que levar em consideração. Onde é que a gente vai hospedar esse software, né? Onde é que esse software está rodando? Ele está num servidor de confiança? Qual é a empresa que está por trás desse software, né? Sempre olhar para esse tipo de confiança. Então, a gente tem diversas ferramentas aí no mercado. A gente, quando a gente está desenvolvendo aqui dentro da TOTS, dentro do Eleve, né, mais precisamente do Eleve Saúde, a gente sempre tenta olhar para esses aspectos de segurança, porque isso é algo muito crítico. A gente busca trazer ferramentas que tenham certificações de segurança. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho aqui da ferramenta específicas que a gente está usando de videoconferência,
o qual ela possui uma certificação internacional de segurança. Então, é algo que a gente buscou no mercado. Existem, como eu comentei, existem diversas, mas quais são as mais apropriadas, né? Então, a gente tenta trazer isso aí. A parte muito importante, né? Aquela criptografia de ponta a ponta. Quem é que está no meio de uma tele, né? Será que não vai ter uma interferência? A gente viu agora, há pouco tempo no mercado aí, que teve um vazamento de informações nesse tipo de ferramenta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter muito cuidado qual é a ferramenta que a gente está utilizando. Eu até botei aqui alguns pontos que eu acho muito importantes, né? Qualidade e disponibilidade também. O médico, quando ele está atendendo, ele não quer ficar com um produto indisponível ou com uma qualidade baixa. Ele vai ter que atender e está fora do ar o sistema, ou a chamada de videoconferência está fora do ar. Então, a gente tem que terminar de olhar. O Dr. Nicolau até mexeu ali, ó, não pode mesmo. Exatamente. O Dr. Nicolau é um dos usuários aí, tem usado bastante. Então, acho que fazendo até uma referência do que o Dr. Nicolau falou agora há pouco, ele vai fazer um atendimento com um paciente fora do país. Como é que ele vai ter uma ferramenta indisponível na hora do atendimento? Seria mais ou menos como se o paciente chegasse ao consultório e o médico não estivesse lá para atender ele, né? Então, esse é um ponto bem importante que a gente tem que levar em consideração. E daí, depois eu vou falar mais um pouquinho também, mas quando a gente vai para a parte de teleatendimento, tem alguns pontos bem importantes também, né? Que é a garantia de quem pode gravar aquela consulta, né? Esse é um ponto bem importante, que a gente tem que ter cuidado na sessão que está aberta, naquela videochamada, para que apenas o médico consiga gravar aquilo lá, né? Porque é algo importante, que daí, isso ainda não está em vigor no Brasil, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas logo ali na frente pode ser que venha uma nova normativa para poder gravar, se é algo obrigatório gravar a chamada, né, a consulta online. Então, acho que esse aspecto de segurança é algo que a gente sempre tem que levar como um primeiro ponto aí na hora de decidir uma ferramenta que a gente vai utilizar. Muito bacana. Legal, Rafael. Doutor Endrigo, eu vou fazer uma pergunta que veio aqui pelos nossos participantes, do Dr. Ramos Evangelista. É uma pergunta bem legal. A tecnologia da informação é oportunidade para a melhoria e otimização do atendimento à saúde através da telemedicina. Nesse contexto, quais são as ameaças que podem ser identificadas e tratadas num momento tão precoce, né? Eu acredito que ele esteja falando de uma liberação, né, mediante um cenário crítico, né, um cenário que a gente está vivendo hoje. Então, é uma preocupação de o que pode ser identificado, quais ameaças podem ser identificadas, né, numa liberação precoce de uma ferramenta de telemedicina. E ele também ressalta, né, que a tecnologia é uma oportunidade para melhoria e otimização dos processos, né? Sem dúvida, Diego. Agradeço a pergunta aí do Dr. Jamilson Ramos Evangelista. É bem oportuna porque certamente outros colegas estão com a mesma preocupação, né? E aí que é o principal objetivo da nossa conversa aqui. Primeiro, usar a tecnologia segura e as melhores tecnologias. Essa é a grande preocupação nossa. E a APM tem feito parcerias com empresas, inclusive a TOTS é uma delas, que é essas plataformas que nós recomendamos que sejam utilizados pelos médicos, onde você tem a segurança da informação, você garante a segurança tanto para o médico quanto para o seu paciente. Vocês imaginem que, como o Dr. Nicolau comentou aqui, você está atendendo um paciente da sua casa que está, às vezes, em outra cidade ou até em outro país, né? Então, esses dados têm que estar registrados num prontuário eletrônico, os dados têm que estar guardados de forma segura, acessíveis somente para quem tem a autenticação para acessar aqueles dados, né? E somente assim, né? E a telemedicina, queria dizer que ela é uma metodologia, ela não é uma ferramenta, ela é uma metodologia, a gente tem que seguir essa metodologia para não deixar vulnerável os dados. Tem um outro componente muito importante que eu queria colocar aqui, principalmente para os pacientes, onde você tem que ter certeza que do outro lado da tela é um médico que vai estar lá fazendo o seu atendimento, né? E essa garantia você tem quando ele está usando uma dessas plataformas. Nenhum paciente, nenhum profissional não médico vai usar a Eleve, porque para ele ter acesso a Eleve, ele tem que provar que ele é médico e tem que fazer um cadastro. Então, isso aí. Isso já dá uma certa garantia e você evita uma série de ameaças, né? Você imagine que, se presencialmente
é possível pessoas não médicas se passar por médicos, imagine remotamente. Então, acaba sendo um diferencial para os seus pacientes, o médico, para os seus pacientes, quando você utiliza essas plataformas. Então, só aí você já elimina, eu acredito, mais de 90% de ameaças que possam existir. E a questão das boas práticas, isso é uma coisa obrigatória para qualquer médico, né? Seja presencialmente ou seja remotamente. Então, eu acho importante. Que para responder de forma objetiva, é isso que eu recomendo. Utilizar a plataforma. E tem um monte por aí hoje em dia, né? Tem uma série aí, e a gente tem que saber, imagine o médico, qual que é boa, qual que não é, qual que é segura, qual que não é. Onde meus dados vão ficar armazenados? O Fraga mencionou uma coisa muito importante, a questão da gravação do atendimento, gravar o atendimento. A PM, na resolução que foi revogada, era obrigatório gravar o atendimento. Nós somos contra isso. Nós achamos que a gravação é uma prerrogativa do médico e ele tem que também ter o consentimento do paciente, se o paciente permite que seja gravado o atendimento. Sim, isso vai acontecer em casos específicos, não de forma compulsória, né? E aí esses dados todos, gravação, registro de dados, vão estar gravados em um ambiente tecnológico, eles têm que estar garantidos e vão ter privacidade, confidencialidade, integridade e não vulnerabilidade de acesso de quem não deveria. É bem importante, né, doutor, esse ponto que você fala de usar ferramentas conhecidas, né, ferramentas que têm um histórico, né, são ferramentas onde você tem base, você tem clientes usando, você tem profissionais médicos e são designadas para isso, né? Isso é fundamental, né, para garantir a segurança da informação que é trafegada por ali. Até aproveitando o gancho, doutor Endrigo, sobre ameaça e seguranças, a gente sabe, né, que a lei que foi liberado aí, o telemedicina, que inclui teleatendimento, tem alguns pontos, né, ela é abrangente e ela fala também sobre atendimento de convênios e da parte de atendimento particular. Você tem algum insight, algo referente a esse tema para trazer para a gente aqui sobre como que está sendo tratado isso, como que você vê esse tipo de atendimento e como se dará o repasse de pagamentos, enfim, como que se dá isso no momento que a gente libera esse modo de atendimento? Bom, Diego, primeiro existem duas leis, que permite que o médico faça cobrança do atendimento. Vamos falar especificamente da teleconsulta, né? Que eu, médico, está atendendo o meu paciente de forma remota, tá? A lei 13.989, que foi publicada recentemente, coisa de 2 a 3 semanas, no final de abril, né? E a portaria, e essa lei, estou falando, é uma lei aprovada no Congresso Nacional, pelo Senado e sancionada pelo presidente, ok? É uma lei, está vigente. A segunda lei é uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 467. As duas leis, uma complementa a outra, tá? E a portaria, ela é bem específica, permite o atendimento remoto, direto, entre médicos e pacientes para tratamento, diagnósticos, prescrições, atestados, etc. Tá lá, claro. E é permitido isso no âmbito público, privado, sendo saúde suplementar e atendimento privado. O paciente paga diretamente para o médico. Então, uma vez que o médico faça o atendimento, uma consulta, ele tem direito a cobrar os seus honorários por aquele atendimento do seu paciente. Bom, quando a gente fala de saúde suplementar, a gente não pode deixar de mencionar uma nota técnica da Agência Nacional de Saúde, número 6, se não me lembro, que foi no começo de março, onde ela estabeleceu que não há diferença entre consulta presencial e consulta remota. Inclusive, queria mencionar aqui os meus colegas médicos, o código TUS por uma consulta remota e por uma consulta presencial é o mesmo código. É o mesmo código TUS.
ok? Já o valor, nós da PM preconizamos que seja o mesmo valor, porque as responsabilidades são as mesmas. E vou falar mais, a responsabilidade numa consulta remota ela é maior do que uma consulta presencial, uma vez que você expõe mais a responsabilidade médica em fazer um tratamento, um diagnóstico de forma remota. Você tem menos informações, então o risco acaba sendo maior. Tá? Agora, as operadoras de plano de saúde, elas têm a liberdade, na sua relação direta com os seus médicos credenciados, de estabelecer qual a remuneração que ela quiser, e vale o médico aceitar ou não. Outro ponto importante na saúde suplementar em relação à remuneração é que algumas operadoras podem estabelecer diretrizes para esse tipo de atendimento. Eu acho que não é uma coisa ruim, é uma coisa de direito delas, para evitar fraudes, né? Ter certeza que do outro lado da tela tenha um paciente, né? E aí algumas operadoras estão se utilizando o paciente tem que enviar um token, como se fosse uma senha, que fique registrado aquele atendimento. Isso é importante, né? As plataformas poderem aceitar esse tipo de token, né? Que o paciente possa emitir de um aplicativo da operadora que ele tem lá no celular dele, registra, para ele poder ser remunerado por aquele atendimento remoto. Já um atendimento privado é a relação médico-paciente. Né? A PM tem feito parcerias com empresas para facilitar essa forma de cobrança. Mas existem vários mecanismos aí no mercado onde o médico faz o atendimento e envia um link para ele poder, o paciente, fazer o pagamento diretamente ou um TED na conta do médico. Aí a relação do médico com o seu paciente e nos planos de saúde, é como eu falei, cada plano de saúde vai ter uma forma de receber a cobrança do médico. Mas é isso que nós temos aí hoje. Privado, SUS, saúde suplementar, cada operadora tem um modelo, é o código TUS hoje vigente, é o mesmo, não tem diferença, e privado é a relação médico-paciente, que estabelece o valor da sua consulta e como ele vai receber por aquele pagamento. Ô, Diego, se tu me permite, deixa eu fazer um gancho na resposta do Dr. Endrigo aí, que é muito boa. Vamos lá. Aqui, na nossa área de produto, a gente tem 4 pontos que eu queria falar aqui, que eu acho que é muito importante, que vai de encontro com o que o Dr. Endrigo falou sobre a segurança que realmente a consulta foi feita, né? Como é que o médico vai comprovar para o convênio, o paciente vai ter um recibo do que foi feito aquela consulta, né? Então, acho que são 4 pontos muito importantes que existem. Um primeiro deles é um termo de consentimento livre, que o paciente realmente está aceitando fazer aquele tipo de atendimento, que é um atendimento diferente. Então, existe um termo que o paciente ele tem que estar ok com aquela videochamada, com aquela consulta online. Outro ponto muito importante, né? Pergunta o motivo do atendimento. Isso é o paciente que tem que falar para o médico antes de começar aquele atendimento, para não dar a entender que o médico está indo atrás daquele paciente sem nenhum motivo, apenas para ganhar sobre aquela consulta. Então, é muito importante que o médico fale o motivo por qual ele está requisitando aquela consulta. Isso é um ponto bem relevante e importante também. Fundamental, registro do atendimento no paciente dentro do prontuário eletrônico. Tem que ter um registro do que foi o atendimento, né? Então, aí são vantagens de ter ferramentas de prontuário eletrônico já integrada com o teleatendimento. Não precisar sair, por exemplo, de uma videochamada. Aqui vou usar o exemplo do WhatsApp, por exemplo. Mas fazer uma videochamada no WhatsApp, ela não está integrada com o teu prontuário eletrônico do paciente. Então, é importante que tenha todo esse registro do prontuário eletrônico do paciente dentro de uma ferramenta que esteja conectada. E, por último, após o atendimento, envio do sumário, né, do atendimento. Então, esse é um ponto muito importante, que após o término do atendimento online, o médico tem que enviar para o paciente o sumário, que nada mais é do que um resumo ali, num padrão, o qual o paciente recebe o comprovante do comprovando tudo que o médico anotou sobre aquele atendimento dele. Eu acho que são 4 pontos bem importantes aí, que, de certa forma, ajudam a comprovar que realmente aquele atendimento existiu de um médico com um paciente, né? Excelente a colocação, Fraga. Aproveitar e também fazer o gancho, né, desse tema e levar para o doutor Nicolau. Aí, doutor Nicolau, como é que está hoje a tua rotina, né, o teu dia a dia aí nos atendimentos aí no seu consultório, enfim, em casa, né? Como que está isso daí? O que mudou, né? Ficou mais ágil?
gente teve mais pessoas dando a possibilidade aí de ter esse teleatendimento. Como é que ficou essa humanização do atendimento? Até foi uma pergunta que colocaram aqui no nosso webinar aqui, sobre essa humanização, né? Como é que ficou isso? Como que você percebeu essas interações através do teleatendimento? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa dividir entre o que é a pandemia e como a gente está fazendo durante a pandemia e o que talvez seja o futuro. De qualquer maneira, imagina um ginecologista fazer uma telemedicina 100%. É impossível. Primeiro porque eu também faço obstetrícia e os meus atendimentos obstétricos são presenciais. E eu posso esclarecer algumas coisas em telemedicina. Mas eu vou dar um exemplo para vocês hoje, como é que a gente tem utilizado e o que eu imagino para o futuro. A gente recebe a solicitação de consulta e dentro de uma plataforma que eu utilizo, por sinal é a plataforma da TOTUS, a gente tem espaço para uma agenda tanto presencial quanto para uma agenda de teleatendimento. Então, é como se eu estivesse atendendo um próximo paciente, entro na teleconsulta, tudo absolutamente informado, então isso que o Fraga falou é muito necessário, é importantíssimo que o paciente se enquadre ou se entenda dentro de um atendimento, onde ele tem a primeira garantia, tudo aquilo que está sendo realizado é criptografado. Ali quem está te atendendo é um médico, eu tenho um consentimento livre e informado, eu tenho uma plataforma que pode me atender e meus dados estão protegidos. Acho que isso é fundamental. Senão, obviamente, a gente não imaginaria fazer algum tipo de atendimento onde você pode, inclusive, responder legalmente por isso. E você responde junto com a plataforma. Não é que só o médico responde legalmente, a plataforma responde junto. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com qual plataforma a gente vai se associar ou vai adquirir para que esses dados fiquem extremamente sigilosos. Então, geralmente o que eu faço? A primeira consulta eu faço por telemedicina, o paciente não sai de casa. Então, imagine que seja uma rotina ginecológica. A gente tem um período de tempo de atendimento, fazemos a anamnese completa, fazemos tudo aquilo que faríamos dentro de um consultório, com exceção do exame ginecológico e dos exames que ela vai ter que me trazer. Então, o que acaba acontecendo num segundo momento? O segundo momento é presencial. E eu acredito que a telemedicina, para a grande maioria das especialidades, será uma metodologia, sim, Rodrigo, não tenho dúvida nenhuma, mas onde nós teremos a presença do paciente, minimizando, inclusive, muitas vezes, horas de perda de trabalho, horas de perda de atividades profissionais para se deslocar 1, 2 ou 3 vezes que ela tenha que vir para o consultório. Isso foi uma coisa que a gente acabou notando como até uma diminuição de sinistralidades que elas acabam tendo. E após essa primeira consulta que você faz por telemedicina, você já envia pela plataforma a possibilidade de receitas, a possibilidade de exames, através de uma certificação digital, que é uma coisa que todos precisam saber, que há a necessidade de uma certificação digital, e a plataforma vai disponibilizar isso para você, e tanto a receita, tanto dupla quanto uma receita simples, vai com QR Code, e essa paciente pode utilizar essa receita em farmácias credenciadas e com pouco tempo todas terão essa possibilidade de leitura. E imagine interessante, ela pode vir, pelo menos na estrutura que eu trabalho, a gente tem alguns locais próximos de se fazer os exames e os exames têm a possibilidade de terem resultados no mesmo dia. Ela vai se deslocar a esse local, faz o exame, passa com o médico no mesmo momento e retorna à sua atividade que ela tem que fazer. Então, nós tentamos hoje, com a tecnologia, trazer um menor tempo de perda de atividade e de perda de horas de trabalho para essa paciente. Com relação ao processo de conversa com o paciente, que poderia exatamente, eu acho que o colega que fez essa pergunta, ele está
absolutamente correto, porque foi a minha primeira indagação quando eu comecei isso. Como é que fica a humanização? Como é que eu vou me tornar uma tela de computador numa relação médico-paciente, que, por sinal, com minhas pacientes tem sido muito difícil, porque em épocas de Covid eu não posso dar um abraço no paciente, não posso pegar na mão da paciente. Então, Cotovelo, né, isso doutor? é muito pouco, Diego. Tem pacientes que às vezes vêm, o marido da paciente passa a ser seu amigo, é uma coisa muito interessante. Você passa a ter uma relação dentro do consultório de muita amizade, muitas vezes. E como é que isso fica? Eu, até esse momento, eu não percebi nenhuma perda nesse sentido. Eu, sinceramente, percebo que a hora que você está com ela, ela se sente acolhida. E esse processo passa, às vezes, a abrir até uma conversa maior numa primeira consulta por telemedicina que você não tem no consultório. Quer dizer, você passa a dar espaços para que se conversem algumas coisas muito mais demoradamente. Você imagina, ninguém pegou carro para vir até o teu consultório, ninguém ficou atrasado, você, teoricamente, passa a ter alguns horários, pelo menos nesse momento, muito mais tranquilos para esse atendimento, e fala-se de um atendimento global nessa primeira consulta muito maior, às vezes, do que numa consulta presencial. Então, eu acho que isso é o momento atual e acho que o futuro, a telemedicina não vai deixar de existir. É a minha impressão. O Endrigo pode E parece que confirmar veio para isso. ficar, né, doutor Nicolau? Eu Até, acredito. só para aproveitar e fazer a pergunta para ambos, que é uma pergunta que também veio, vocês acreditam que tem alguma especialidade que vai, aproveitando que você falou, né, doutor Nicolau, mas que tem alguma especialidade que vai ter um pouco mais de dificuldade num teleatendimento ou não? Aí pode ser para o doutor Endrigo, doutor Nicolau. Bom, eu queria só... terminando aquilo que eu imagino, assim, o futuro será uma telemedicina com diminuição de custos estendidos, por exemplo, todos os exames realizados estão à disposição dela, estarão dentro de uma plataforma que ela pode levar para qualquer outro colega, o número de exames deverá ser reduzido, eu não vou repetir tudo aquilo que ela já fez, porque ela vai estar habituada a ter esta informação toda com ela, porque é dela. E, obviamente, vou deixar a pergunta das especialidades para o Endrigo, porque ele hoje tem vivido uma telemedicina muito maior do que um simples ginecologista aqui, que está sendo um usuário e trazendo aqui alguns exemplos para vocês, né? Mas eu acredito que a mim me fez bem nesse momento e eu tenho hoje a possibilidade das pacientes que não podem hoje sair de casa estarem sendo atendidas onde quer que elas estejam. Então é isso, eu acho que em termos de humanização nós vamos ter que nos reeducar algumas coisas, mas eu não percebi nada que tenha sido diferente, porque elas inclusive dão feedback. Elas dão um feedback de agradecimento. É muito interessante. De muito agradecimento. Doutor Endrigo. Eu queria, na minha fala aqui, tentar até abordar alguns pontos que os colegas e o pessoal que está assistindo têm comentado aqui, têm perguntado. Primeiro, um esclarecimento. A gente tem uma plataforma de telemedicina e um prontuário eletrônico. Essas duas coisas podem estar juntas, como é o caso do Eleve Saúde, mas em algumas coisas podem estar separadas. Muitas plataformas, elas que é focada somente em telemedicina, ela tem um componente de prontuário eletrônico, né, mas ela não é preparada para fazer gestão de um consultório médico. Tá? Então, você tem as coisas juntas ou separadas. E aí é o médico que escolhe o que ele quer para o consultório dele. Okay? Então, plataforma de telemedicina é que só faz telemedicina. O que tem? Tem aquilo que o Fraga comentou. Tem o termo de consentimento. É importantíssimo que o paciente refira o porquê que ele está procurando o médico. Isso caracteriza que não é o médico que está procurando, é o paciente. Isso precisa ter esse registro. Muito importante o Fraga ter comentado isso, que é uma metodologia. O local onde vai ser registrado, então, a plataforma de telemedicina, não estou falando do prontuário,
A plataforma de telemedicina ela tem um módulo onde é registrado feitos os registros de saúde e depois o envio do sumário do atendimento. Essa é a metodologia. Então, uma plataforma de telemedicina tem que ter tudo isso, obviamente, além da áudio e vídeo, que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Só que essas plataformas, em geral, elas não têm um módulo de gestão, onde o médico vai enviar a cobrança para o paciente, vai enviar a cobrança para o plano de saúde, vai ter lá toda a gestão de outras coisas do consultório dele. E existem prontuários, como o Eleve Saúde, que tem tudo isso. Né? Tem a gestão do consultório e também a plataforma de telemedicina. Aí uma pergunta que fizeram aqui, poxa, mas se eu tiver uma plataforma, eu vou ter que fazer as informações da plataforma vou ter que ter o meu prontuário para ter os dados lá? Sim, se você tiver uma plataforma que não tem a gestão, essas plataformas, em geral, elas geram um PDF com o registro de saúde que você vai anexar no seu prontuário, caso o seu prontuário não tenha o módulo de telemedicina. Okay? Espero ter sido claro em separar essas duas coisas. Uma outra pergunta que tem aqui, que também fala dessa questão, eu vou chegar já na questão das especialidades, tá? Mas eu quero aqui aproveitar e contribuir aqui com informações para quem está assistindo. Como é que eu vou prescrever? Bom, hoje, como eu disse nas leis, as legislações que eu mencionei, já é permitido que o prontuário emita uma prescrição eletrônica para o paciente. Uma prescrição eletrônica é um arquivo eletrônico, é como se você mandasse um e-mail, só que e-mail é um formato, prescrição tem um formato que a gente conhece. Né? Nome do paciente, o estabelecimento de saúde, os medicamentos, a posologia, o nome do médico, o CRM dele e a assinatura dele. Essa assinatura tem que ser um certificado digital. É isso que é a prescrição eletrônica, que o paciente recebe no seu celular, por e-mail, e ele vai encaminhar essa prescrição eletrônica para a farmácia, que hoje muitas delas estão se preparando e muitas delas já recebem essa prescrição eletrônica e podem fazer a venda do medicamento. Aí a pergunta que vem logo de cara, mas quais medicamentos? Todos, menos taxa preta, para ser bem objetivo. Antibiótico pode? Sim. Anti-inflamatórios que têm controle? Sim. Psicotrópicos? Não. Tá? Antidepressivos? Não. Por enquanto. Em breve vai poder também. Espero ter sido aqui claro na explicação. Atestados podem? Sim. Atestados podem ser feitos com certificado digital. Ok? Bom, e aí? As especialidades, quais vão se beneficiar mais ou menos? Olha, tem um ponto que a PM tem batido bastante no sentido positivo, de que quem tem que se manifestar em regular, do nosso ponto de vista, seriam as sociedades de especialidades. Elas que têm que passar para os seus especialistas qual é o limite que ele pode atuar dentro de um atendimento remoto. Né? Tem algumas especialidades que elas acabam se beneficiando mais. Eu vou usar aqui o exemplo de uma, tem várias, tá? Mas eu vou dar o exemplo de uma, mais de uma, até para mudar um pouco. Dermatologia. Gente, os dermatologistas vão nadar de braçada com telemedicina, com certeza. Porque as câmeras fotográficas hoje de um celular, ela é muito potente. Né? Ele fazer 2 ou 3 incidências numa lesão, né? Mesmo que a imagem ela é bidimensional, ele consegue transmitir, o paciente consegue transmitir para o dermatologista a característica da lesão. Ainda mais a história clínica, quando apareceu, tem coceira, não tem, apareceu isso, apareceu aquilo. O médico vai investigar e vai conseguir na grande maioria das vezes, fazer um diagnóstico. E cá entre nós, muitas lesões, muitas doenças dermatológicas, né? Você vai numa consulta, é um pouco frustrante, porque o dermatologista bateu o olho naquela lesão, não dá 2 minutos, ele já sabe o que é. Aí eu vou lembrar que o doutor Nicolau falou, poxa, você sai da sua casa, sai do seu trabalho, pega o carro, pega trânsito, pega um táxi, pega transporte público, chega no consultório, a rotina do médico hoje ela é enorme. Muitas vezes você vai ficar esperando lá 30, 40, até 1 hora para ser atendido.
dermatologista, que não tem tantos dermatologistas por aí, é uma especialidade meio escassa, né? Então, conseguir agenda já é difícil, né? Quando você chega lá, vai ter toda essa espera, o dermatologista olha, em 2 minutos faz o diagnóstico, faz a prescrição, você vai embora para casa e está tratado. Imagine, então, se não fosse com o atendimento remoto, quanto que você ganha de tempo nisso. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou dar o exemplo do Dr. Nicolau, né? Obstetrícia. Lógico que tem que ter o atendimento presencial, mas tem muitos, durante a gravidez toda, tem muitos atendimentos que é orientação. Ele vai passar uma série de informações para a gestante. Esses atendimentos específicos, onde é ensino, porque eu queria lembrar que telemedicina, além de atenção à saúde, que engloba ensino, engloba pesquisa, promoção à saúde e prevenção. O ensino, que muitas orientações são dadas para o paciente, pode ser feito não presencialmente. O Dr. Nicolau e muitos obstetras podem receber a gestante, ela ter que sair de casa e ir até lá, que é um desconforto, ele fazer algumas consultas durante o pré-natal somente para dar orientação, sem ter a palpação, a inspeção. A inspeção até pode ser feita de forma remota, né, a ausculta, né? Então, aquelas consultas onde é só orientação pode ser feita durante o pré-natal. Neurologista, que às vezes atende pacientes incapacitados de transporte, cadeira de roda, ou até acamados, que tem que ir no consultório com uma maca. Então, que muitas vezes a conversa só com o paciente ou com o familiar, às vezes o paciente não está nem ele podendo falar, né? Pode ser feito de forma remota, vai trocar o medicamento, vai alterar a dosagem do medicamento, ao passo que às vezes o paciente tem que, para ele ir, é assim um trabalho enorme. E aí eu vou falar uma coisa importante, muitas vezes ele deixa de ir. Ele deixa de ir porque o transtorno é enorme, ele deixa de ir e deixa de ter o atendimento médico e pode se complicar, né? Então, é impressionante como, às vezes, essa tecnologia ela aproxima o médico do paciente e não afasta, aumenta o acesso. Ela facilita, né? Diego, você tem criança pequena em casa, né? Poxa, vou contar uma história. Sair de casa de madrugada não é fácil, hein? Não é fácil. Não é. Às vezes, um atendimento remoto, você pode ter alguma orientação do médico, ou até mesmo já algum diagnóstico, e marcar de forma mais tranquila uma consulta presencial. Então, eu dei alguns exemplos aqui, pediatria, neurologia, e aqui invadindo aqui a área do meu amigo Nicolau, você pode, muitas vezes, atender o paciente de forma remota e estando muito mais acessível. E recomendando, provocando que a sociedade de especialidades, elas que têm que se adiantar. Eu sei que a SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, eles têm não é uma resolução, mas é uma diretriz, né, nessa matéria de telemedicina. Isso é muito bacana. Isso orienta o especialista o que ele pode atender, como ele faz, o que ele não deve fazer. Isso é bacana. Eu acho que isso é que vai começar a acontecer a partir de agora. Até aproveitando o gancho, né, doutor Andrigo, que o senhor falou, ontem mesmo eu fui a prova viva, né, de que o teleatendimento ele funciona. Né? Minha filha, como você bem mencionou, ela tem 6 meses, e ontem eu fiz uma consulta, né, com a médica pediatra da minha filha, por teleatendimento, né? Estávamos eu, minha esposa e a minha filha, né, fazendo uma consulta. Eu achei fantástico, né? É através da nossa ferramenta, é através do Eleve Saúde. Foi uma transmissão muito bacana, né? Foi assim, parecia que eu estava realmente lá com a médica, né? Foi um negócio muito legal mesmo, todas as instruções dadas sem nenhuma interrupção, sem nada. Foi uma experiência muito boa, né? E eu, como defensor de tecnologia, né? E entusiasta da tecnologia, me senti assim, me senti realizado em perceber o quanto a tecnologia está ajudando vocês, médicos, em um momento que a gente, né, precisa muito de vocês, né, o quanto o que a gente desenvolve apoia, né, está ajudando vocês nesse momento tão complicado. E para falar de tecnologia, de produto, eu queria fazer o gancho com o Rafael, com o Fraga, sobre a nossa ferramenta, né, para
Tem algumas perguntas aqui, né, Fraga? Você está acompanhando aí também, gente, a gente está com milhares de perguntas, isso é muito bacana, né? Eu acho que o tema é muito relevante para todos, a gente vai responder a todos na medida do possível, nós estamos todos integrados aqui para fazer, trazer, levar informação para vocês. Mas, Fraga, como é que você vê, né, isso dentro da plataforma? Né, você viu ali algumas perguntas, já pode... Queria agradecer a todas as perguntas aí que vocês estão fazendo, tá? Fantástico. Pois é, muito legal. Acabei anotando algumas perguntas aqui que eu vou tentar responder. Realmente tem bastante pergunta ali falando sobre o produto. E eu vou começar respondendo algumas aqui num roteirinho que eu meio que montei agora de acordo com as perguntas ali. Importante falar, tá, pessoal? A gente está falando do Eleve Saúde. O Eleve Saúde, na verdade, ele também é conhecido como Eleve Saúde Linha Personal Med, né? Ele é o produto antigo que a gente chamava aqui dentro da TOTS de Personal Med. Ele é um produto consolidado no mercado há mais de 25 anos, tá? Ele existe duas versões hoje, tá? Existe uma versão um pouco mais antiga do produto, que foi essa que a gente lançou há 25 anos atrás, e existe a versão online, que a gente chama, né? Que, inclusive, o nome que a gente está falando aqui, que faz parte da nossa agenda hoje, é Eleve Saúde, versão online, né? E nessa nosso aplicativo, nesse nosso produto para consultórios e clínicas médicas, eu já respondendo uma pergunta, ele está integrado com a teleatendimento, com a telemedicina. Então, tu vai ter toda a gestão de um consultório, tanto a parte de agendamento, a parte de prontuário eletrônico, a parte de emissão de lotes de guia TIS, que o doutor Endrigo comentou ali sobre os convênios, tudo isso integrado com a videoconferência, com o teleatendimento. Então, tu não precisa ter duas ferramentas. Apenas com a Eleve Saúde, tu consegue ter tudo isso. Bem, alguns números que eu também tinha anotado aqui, tá? A gente lançou o recurso de teleatendimento, telemedicina no Eleve Saúde há aproximadamente 20 dias, tá? Dentro desses 20 dias, a gente já tem mais de 350 atendimentos online realizados. É um número bem bacana. E já foram realizados por mais de 110 profissionais. Então, mais de 110 profissionais, mais de 110 médicos já realizaram uma videoconferência, né? Um teleatendimento utilizando a nossa plataforma. Então, acho que é uns números bem bacanas para trazer aí. Falando um pouquinho também do produto, então, né, a gente tem hoje mais de 2.000 médicos utilizando o Eleve Saúde na versão online somente. Então, se a gente contar a outra versão, a versão local, que a gente chama, né, a versão on-premise, a gente está chegando aí na casa dos 20.000 médicos. Mas na versão online, que é a versão que a gente está falando hoje, a gente tem mais de 2.000 médicos utilizando a nossa solução. Ela é uma solução que, depois a gente vai mostrar um pouquinho aqui rapidamente ela é uma solução que a gente conta com grandes parceiros para evoluir ela, né? O doutor Andrigo, o doutor Nicolau são nossos parceiros aí, porque nada melhor do que levar uma solução de saúde às pessoas que estão na ponta, né? Que são os profissionais da área médica. Eu vi também que tem o doutor Marcelo Pisa, que está na nossa agenda, que também é outro parceiraço nosso, ele está sempre nos ajudando aí, nos trazendo informações para dentro do produto. Então, sempre levar esses parceiros médicos para evoluir o nosso produto. Bem, o doutor Rodrigo Palpério fez uma pergunta bem importante ali, né? Como é que esse teleatendimento a gente está levando para o médico ou para o paciente, né? E aqui tem um viés muito bacana, que a gente começou a desenvolver esse recurso no produto e o nosso público-alvo sempre foi os médicos, né? Que são as pessoas que estão utilizando o nosso produto para atender o paciente, como prontuário eletrônico, as secretárias para fazer o agendamento. Mas quando a gente traz um recurso de teleatendimento, a gente coloca outro player aí, né? Que é o paciente, porque o paciente também vai precisar usar o nosso produto para participar daquele teleatendimento. Então, pegando o gancho da pergunta do Dr. Rodrigo, como é que a gente leva essa facilidade para o paciente? Porque a gente tem hoje pacientes com todos os conhecimentos de tecnologia. A gente tem pessoas que conhecem mais, pessoas que conhecem menos. Então, a gente não podia burocratizar esse teleatendimento para o paciente, porque ele ia desistir, ele ia ligar para o doutor e falar, pô, não consegui fazer, essa ferramenta não é legal. Então, esse foi até um dos pré-requisitos quando a gente foi entregar essa solução, tá? Hoje é uma solução qual o paciente, tanto quanto o médico, eles só precisam ter acesso ao browser, mais nada. Ele não precisa instalar nenhum aplicativo, ele não precisa baixar nenhum aplicativo, não precisa fazer nenhum tipo de cadastro. Ele precisa apenas acessar um link que tem uma chave privada, que esse link é enviado através do e-mail, ou ele pode ser enviado do médico para o paciente, ou da secretária, como preferir, e somente ele tem aquele endereço de URL. Então, a partir daquele momento, automaticamente a videoconferência começa. Depois a gente vai mostrar aqui também. Acho que teve uma pergunta bem bacana, eu não vou me lembrar agora qual foi quem fez a pergunta, que assim, eu já tenho o Personal Med antigo, né, aquela versão local lá, eu vou ter que recadastrar tudo
no personal médio online? Não. Hoje a gente tem um trabalho aqui dentro da nossa operação que a gente consegue migrar os dados da versão antiga para a versão nova. Então, não perde nada. E, inclusive, esse é um trabalho que a gente faz sem custo para os nossos clientes, tá? Então, se você está na versão local e quer vir para a versão online, simplesmente entrar em contato com o nosso time de suporte, a gente realiza esse processo e você vai poder usar também a versão online aí com um recurso de teleatendimento, telemedicina. É isso, Diego. Acho que é um ponto bem legal. Depois eu quero mostrar a ferramenta aí. Fraga, por favor, eu queria incluir uma pergunta muito importante, que é aqui da Flávia Piazon, e tenho certeza que é de muitos outros colegas, que é, assim, e se o médico resolver sair do Eleve Saúde? Os dados todos que estão na nuvem, porque isso é importante, veja bem. Hoje o personal médico está lá, o personal médico local, lá, o antigo, né? O médico tem ele lá no computador dele, lá na máquina dele, todos os dados estão ali. Ele olha para a máquina, ele vê lá, parece que vê todos os pacientes dele ali dentro da máquina. Aí Sim. sai dali e vai para a nuvem. Está lá o cadastro todos dos pacientes lá, milhares de pacientes na nuvem da TOTS, na nuvem do Eleve Saúde. Mas, pô, de repente eu quero sair do Eleve Saúde e quero, sei lá, ir para algum outro. Perfeito. O médico tem que ter essa liberdade. Como é que vocês se comprometem com o médico porque veja, esses dados eles são do paciente, para te falar a verdade. Perfeito. Nem do médico. Os dados são do paciente. Ele é um fiel depositário desses dados. Ele tem que ter responsabilidade sobre esses dados. Então ele tem que ter o direito de poder levar isso para onde ele bem entender. É importante Perfeito. Essa pergunta da Flávia e tenho certeza que outros colegas têm a mesma dúvida. Perfeito. Ótima pergunta, na verdade, né? E acho que a colocação é muito importante, Rodrigo. Os dados são sempre do paciente, né? Então, se o paciente precisar desse dado, é dele. A gente como software e o profissional da área médica, como um médico, ele tem a obrigação de dar esse dado para o paciente. Mas como o médico ele também é o guardião dos dados do paciente, quando ele está utilizando uma aplicação, um software, hoje, tanto para entrar dentro da nossa solução, quanto para sair, né? Então, vamos supor que hoje a gente está usando... Você está usando o Eleve Saúde e quer ir para uma outra solução de mercado. Não tem problema, tá? A gente disponibiliza todos os dados relacionados à clínica ou ao médico, tá? Então, isso não tem problema nenhum. A gente faz isso é até um acerto com o médico que está solicitando, né? Com a pessoa que está solicitando, qual é o formato que ela quer levar esses dados? Se vai ser num formato de Excel, de documento, ou se vai ser um backup da própria base com os dados do cliente. Então, isso a gente disponibiliza sem problema nenhum, tá? Da mesma forma, faz parte do contrato que tem entre a Eleve Saúde e o médico? Perfeito. No contrato de assinatura do produto, né? Isso está no contrato, que esses dados eles podem ser disponibilizados assim que o médico solicitar, né? Assim que o assinante solicitar. Hoje, é até importante falar, né? A primeira pergunta que o Diego colocou lá atrás, segurança. Hoje, o Eleve Saúde está hospedado em servidores do Azure, da Microsoft Azure. Então, 100% seguro, além de toda a segurança que a gente de produto dá, a gente tem toda a segurança que a própria Microsoft dá dos dados que estão hospedados lá. Muito importante também, já pegando um gancho, a gente tem a versão local, né, que às vezes muita gente tem medo de perder os dados, e como o senhor colocou, doutor Andrigo, os dados estão lá naquela máquina, né, e se aquela máquina queima o HD, ou tem qualquer tipo de problema, faltou luz, perdi meu HD, ela perde os dados, né. Com a versão online, não. Esses dados, eles estão na nuvem, está lá na Microsoft, nos servidores da Microsoft. A Microsoft me garante 2 backups ao dia desses dados. Então, o médico não precisa se preocupar com isso, porque a própria Microsoft e a TOTUS, porque são parceiras nessa solução, ela está garantindo aquele dado e o backup dos dados. Então, o médico não precisa se preocupar que ele não vai perder aquele dado. Além de toda essa parte de segurança que a gente já comentou lá no início. Então, muito importante também. E da mesma forma, que acho que tem uma outra pergunta também, mas vai nessa linha, eu tenho uma outra solução de mercado, quero trazer meus dados para dentro do Eleve Saúde. É possível? Sim, é possível, tá? Da mesma forma que a Eleve Saúde tem a obrigação de dar esses dados para o médico, outras empresas também têm essa obrigação também. Então, na verdade, quando eu estou saindo de uma plataforma de terceiro e estou vindo para dentro do Eleve Saúde, pode trazer esses dados desse outro player de mercado, que a gente vai carregar esses dados dentro da plataforma Eleve, sem o médico perder nenhuma informação que seja relevante para ele. Então, tem os dois lados também, tanto para sair quanto para entrar, né? Perfeito. Maravilha. Para fazer mais uma pergunta aí para o doutor Nicolau, gente, a gente já está com o tempo bem
bem extenso, aí a gente pretende responder todas as perguntas, né, posteriormente, entrar em contato com vocês, né, responder por e-mail, enfim. Eu já havia conversado com o Rafael Fraga, inclusive, da gente fazer um documento, né, um material para mandar para vocês, né, para responder todas as perguntas. Tá muito legal, tem muitas perguntas mesmo. E eu queria rolar uma pergunta para o doutor Nicolau, uma mesclada aqui entre a pergunta da Maria Rita e da Kátia Camarano, que pergunta sobre a garantia, né, desse teleatendimento, se ele é feito, né, se as ferramentas garantem, né, essa consulta seja feita através do médico somente com o paciente e os familiares, né, não estejam acompanhando a consulta, ou se isso é possível. Como é que vocês entendem isso no momento do atendimento, tá? O familiar acompanhar a consulta, é necessária autorização do médico, do paciente, dos dois. E ainda, se eu tenho esse registro, né, do prontuário eletrônico, físico, do paciente não sai da consulta presencial, porque a telemedicina é necessário envio do resumo do paciente após o atendimento, tá? O pessoal está elogiando bastante, ótima discussão, está bem legal aqui. Doutor Nicolau. Bom, antes de falar especificamente disso, eu acho que a gente tem que falar das nossas secretárias. E é óbvio que essa era uma questão que eu acho que todos nós e quem está nos assistindo também tem. Quem vai ser treinado inicialmente é o nosso time de frente, não tem jeito. E para vocês terem uma ideia, a minha secretária não é uma pessoa expert em tecnologia, demorou 30 minutos para ter um treinamento da telemedicina. Como ela já tem a plataforma do prontuário eletrônico, então tudo bem, ficou mais simples. Mas eu não acredito que isso demore muito. E a nós compete muitas vezes aprender aonde são os botões de ação. Basicamente são essas questões. Mas telemedicina não é só isso. Eu acho que a gente tem cursos preparatórios de medicina. A nossa postura é bastante diferente. A própria Associação Paulista de Medicina disponibiliza um curso preparatório para isso, e eu acho que a gente precisa, como médico, estar preparado para isso. Existem várias questões a serem colocadas, e uma delas é trazendo a pergunta que você me fez, Diego, da doutora Maria Rita e de outra colega, que é a pergunta de quem pode participar da consulta. Bom, no teu consultório, você está lá de vez em quando e chega a família toda, chega até o cachorrinho, porque vem todos para ver o que vai ser feito daquele, ontem, doutor. né, o que vai ser feito daquele processo obstétrico, muitas vezes, e tudo mais, e todos querem saber quando vai nascer o nenê. Então vem todo mundo na sala. E ali ninguém te perguntou antes se poderiam entrar todas essas pessoas. Elas simplesmente aparecem. E você, dentro de uma ética específica, tem que saber qual o momento que elas participam ou qual o momento que elas não participam desta reunião. A mesma coisa, eu vivi isso ontem. Eu tenho uma paciente que teve que ter uma transferência por causa do marido, o marido morando na Itália, essa paciente no Azerbaijão. Você imagina a loucura da vida desse casal. E ela com uma fertilização assistida recente e com sinais de sangramento importante. E precisava conversar comigo ontem. Então, eu, com autorização dos dois, enviei 2 links de consulta, né? Ele entrou numa outra cidade, ele estava na Itália, ela entrou no Azerbaijão. São Borja era longe, doutor Nicolau, mas o Azerbaijão é muito mais. São Borja era longe, você não sabe onde ela estava e o frio que ela estava. Combinamos fuso horário e eu conversei com os dois ao mesmo tempo. E de uma maneira absolutamente consentida, porque eles são informados, ambos, quando entram na ferramenta, têm o consentimento e eles aprovam isso. Né? E fazem a entrada sabendo de todo o sigilo e de tudo aquilo que estamos conversando a 3. Né? Então, fizemos uma consulta de 1 hora, mais ou menos, 1h15, mais ou menos. Foi uma consulta muito esclarecedora, acolhedora. Ela deve vir ao Brasil agora, mês que vem, então ela queria estar preparada, queria ver o que ela precisava fazer nesse momento de angústia, enfim. Foi bastante importante essa nossa conversa. Então, não há nenhum problema. Você envia os links, e os links são, obviamente, pré-aprovados por quem vai fazer a consulta, e é por você. Até porque
De repente ela diz, olha, tem tal pessoa que quer participar. E você pode, inclusive, dizer, não, eu preciso falar só com você e acho que isso é um sigilo meu e seu, né? Mas no caso era ela e o marido. E não houve o menor problema com relação a isso. Então eu acho que, eu insisto, a tecnologia tem que ter facilidade, isso tem que estar no contrato, viu, Fraga? O contrato de quem assina, ele tem que saber que tem facilidade para o acesso, tem que saber da criptografia, tem que saber que o contrato disponibiliza a portabilidade, é fundamental. E no momento que você tem uma contratualização com a empresa, você tem que saber exatamente quais são os riscos que você corre ou não para isso. É por isso que eu me preocupo muito no momento atual e eu tenho visto assim uma enxurrada de ofertas e de pessoas dizendo a respeito de plataformas, de que isso, tem aquilo. Você faz duas perguntas e eu já antes de conversar sobre isso, até no início, já em fevereiro, eu estava preocupado com isso. Eu cheguei a consultar 2 ou 3 outras plataformas para ver que tipo de segurança eu ia ter. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Os dados completamente soltos. Eu poderia ser gravado sem meu consentimento, eu poderia ter, enfim, você pode ter aí uma série de implicações se você não tiver esse tipo de situação. Então, as perguntas eu acho que eram essas, eu tentei ser rápido para responder por causa do tempo. Estouramos o tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta aí para o doutor Endrigo. Endrigo, como é que você vê as entidades médicas, né, estão se posicionando nesse momento? Você, como diretor aí da Associação Paulista de Medicina, acho que é legal contextualizar aí para a gente. Como que você vê a posição, né, até por conta de tudo isso, como que você vê isso? Diego, assim, a APM ela vem se posicionando numa discussão sobre esse tema desde o ano passado. E ela se expôs mesmo, e a gente, no começo, foi muito criticado, porque parecia que nós estávamos apoiando a telemedicina. Não é questão de apoiar. Vou lembrar aqui do que eu estou falando especificamente. O ano passado, em fevereiro, teve a publicação da resolução do Conselho Federal de Medicina 2227. Né? Era um ano de eleição do Conselho Federal de Medicina. Né? E a resolução que foi publicada em fevereiro foi muito criticada pelos conselhos regionais. Né? Alguns pontos das críticas eram verdadeiras, mas outros eram mais questões políticas por conta do ano de eleição que estávamos vivendo. A APM ela tinha se proposto a fazer um congresso, o Global Summit, que eu aproveito aqui para convidar todo mundo a participar. Ele vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de outubro. Era em junho, por conta da pandemia, a gente transferiu para outubro deste ano, e vai ser mais bacana ainda, porque lá a gente vai ter a oportunidade de ver tudo o que aconteceu durante essa crise que nós estamos vivendo nesse ano e poder compartilhar os aprendizados que aconteceu nesse período, por exemplo, esse que nós estamos aqui discutindo. Né? Estaremos lá com o Eleve Saúde, doutor André. Com certeza, com certeza. Mas aí, por nós, o primeiro Global Summit foi em abril do ano passado. Nós sofremos muitas críticas, parecia que a APM estava apoiando a telemedicina. Não é questão de apoio, a gente tem que discutir, a gente tem que informar. Nós temos aqui quase 200 pessoas que estão nos assistindo essa hora da noite, estão se informando o que é telemedicina. Esse exemplo que o doutor Nicolau deu, esse relato, é uma coisa assim, fantástica. Veja, é uma paciente que ele acompanha, ele conhece a paciente. Então, verdade. Porque todo mundo pensa que a telemedicina é para tudo. Veja bem, não é para tudo. Ela tem uso restrito. Só que em termos de frequência, ela vai ser muito utilizada. Porque, graças a Deus, os atendimentos de baixa complexidade é de maior frequência no dia a dia do médico. Não é a vida do médico, não é aquela coisa de só coisa louca, só coisa complexa, só coisa de alta gravidade. Não é isso. 20 cirurgias por dia e 2 consultas, né, doutor? Não é isso, né? Não é isso, entendeu? E esse exemplo do doutor Nicolau ilustra, olha como que pode ser útil. Esse caso específico, ele poder estar acessível ao paciente, ao marido dela, acompanhar os dois, fazer uma consulta, exercer a atividade dele
E tenho certeza, se ela precisasse de um atendimento lá, ele ia indicar um serviço onde poderia acolhê-la, e ele ia poder se relacionar com esse colega lá de forma remota, tele-interconsulta, entendeu? Que iria receber a paciente dele, ela ia ficar muito mais tranquila de ele estar ao lado dela, mesmo que no Brasil, mas acompanhando, porque tem todo o histórico dela, entendeu? Então, veja como a gente pode ampliar muito mais a nossa atuação, estar muito mais acessível e, de novo, próximo do nosso paciente, mesmo ela estando no Azerbaijão e ele aqui no Brasil. É meio paradoxal, mas é verdade. É isso mesmo. Esse relato do Dr. Nicolau explica tudo isso que a gente está falando, entendeu? E a gente Veio para ficar, nunca vai deixar de ter o atendimento presencial. O médico gosta de pegar, o médico gosta de cheirar, o médico gosta de tocar. Isso não vai deixar de acontecer, entendeu? E a gente vai estar mais acessível. Então, a APM... Ambos os formatos vão coexistir, né, doutor Rodrigo? Vão coexistir. A APM apoia a telemedicina dentro das restrições da telemedicina, dentro das questões éticas que existem hoje no nosso código de ética, das resoluções que existem, e que sai por aí afora. Bom, você tem de tudo, né? Por exemplo, agora com essas leis que saíram, eu quero mencionar, o Conselho Regional do Rio Grande do Sul, aí da terra de vocês, foi um dos mais modernos e que fez uma nota autorizando os médicos do Rio Grande do Sul na prática da telemedicina e da teleconsulta durante o período de pandemia. Entendeu? Porque ele entende que os pacientes não podem ficar desassistidos. Os pacientes estão em isolamento social, horizontal. Como é que o diabético, o hipertenso, o cardiopata, entendeu? O que está com alguma neoplasia, fazendo acompanhamento, como é que eles vão ter a continuidade no seu atendimento? O Conselho Regional do Rio Grande do Sul, parabenizei na época quando eu vi a nota, o doutor Eduardo, se não me engano, que é o presidente, publicou dando consentimento para que os médicos pudessem fazer atendimento remoto. Foi o primeiro conselho que se manifestou. Depois foi o do Rio de Janeiro e depois foi o do Piauí. São os que eu tenho conhecimento, os três. Nosso aqui de São Paulo, infelizmente, está no século passado ainda, né? Então, mas graças a Deus existe a lei, a portaria 467 e existe a lei 13.989, né? Algumas associações também têm apoiado. A Associação do Rio Grande do Sul, a Associação Paulista de Medicina, tem um curso de capacitação básica em telemedicina. Ninguém quer ensinar médico a atender paciente, não é isso. Mas se relacionar aqui, ó, né, pela câmera, né, como a gente cria o vínculo com o paciente. Então, são 4 professores que dão esse curso, é um módulo, são 4 módulos, 10 horas no total. Professor Jefferson Fernandes, aí do Rio Grande do Sul, a gauchada aqui invadindo aqui São Paulo, né? O professor Chau, da USP, né? O doutor Jimmy Ayub, que trabalha numa empresa de telemedicina, e o doutor Henrique Baião, que é médico de família. São os 4 médicos que dão esse curso de capacitação aí, e os associados da PM têm direito, enfim, é aberto para todos os médicos, né? E a gente recomenda. A Associação de Médicos do Rio Grande do Sul pediu para nós ter acesso a esse curso, obviamente que a gente abriu para eles, somos associados do Rio Grande do Sul, e outras associações que quiserem também podem ter acesso a esse curso de capacitação. Mas então, Diego, respondendo, tem de tudo, né? Dei alguns exemplos aí dos conselhos regionais, né? E o Conselho Federal de Medicina, qual a manifestação dele? Bom, desculpa, mas ele perdeu o bonde. Por que perdeu o bonde? Porque na lei que foi publicada, como mencionei, 13.989, tinha uma cláusula onde ela determinava que no futuro, após a pandemia, o Conselho Federal de Medicina iria fazer uma resolução específica para a telemedicina de maneira geral. Só que o presidente vetou esse artigo, e ele vetando esse artigo, na verdade, ele tirou a soberania do Conselho Federal de Medicina de legislar sobre essa matéria no âmbito dos limites do Conselho.
Quem que vai legislar em cima disso agora? É o Congresso. Quem vai estabelecer a lei no futuro sobre telemedicina é o Congresso Nacional, que vai legislar sobre como que vai funcionar a telemedicina depois da pandemia. Maravilha. Gente, falamos muito sobre telemedicina, sobre teleatendimento. Antes de encerrar, né, esse nosso webinar, que está fantástico, e provavelmente faremos um segundo, né, pois temos muitas perguntas. Muitas perguntas, e já quero agradecer a todo mundo de antemão. Mas quem sabe faz ao vivo. Vamos, Fraga, vamos colocar o produto e vamos fazer um teleatendimento nesse momento? Vamos colocar para rodar aí? Tem que mostrar a cara do produto, né? Todo mundo vendo. Vamos mostrar na prática como funciona aí, Fraga. Vai lá. Para quem ainda não viu, né, o teleatendimento, não trabalhou, agora é a oportunidade de vocês verem como funciona o atendimento que eu tive ontem, paciente do Dr. Nicolau do Azerbaijão teve. Vai lá. Perfeito. Legal. Primeiro, acho que o Nico falou, né, a gente tem quase 100% do público que iniciou aí com quase 1h15 de webinar. Então, obrigado aí, galera, por estar até esse momento. E é com muito prazer aí que eu mostro, e para quem não conhece, o Eleve Saúde na versão online, acho que estou visualizando minha tela já, né? Com a tela do produto. Sim, já estamos. Manda bala. Legal. Então, essa aqui é a tela inicial do produto, tá? Tô vendo aqui. Isso. Legal. Inclusive, aqui, acho que pelo momento, aqui a gente fez também uma atualização logo na tela inicial, aqui vou passar rapidinho, que é justamente a evolução do coronavírus, do Covid-19 no Brasil, né? Então, aqui a gente tem o total de casos, óbitos, e aqui a gente tem um histórico nacional de evolução dos óbitos e de recuperados também, tá? Então, aqui sempre tentando trazer... É a tela você mexendo, né, Fraga? Para ficar claro que é a tela do produto já. Isso aí. Aqui é o produto, ó, personalmedonline.com.br. Tô na versão produção aqui, tá quente o negócio aqui, tá rolando. Então, tá aqui. Para a gente não postergar muito aqui, senão a gente já se passou, eu vou direto para o teleatendimento aqui, tá? Mas muito importante, tá, pessoal? Todo mundo que tiver curiosidade de uma apresentação, de um treinamento sobre o produto, a gente vai mandar um documento depois para todo mundo que estava aqui no webinar, com todo esse conteúdo que a gente falou durante a apresentação aqui, e também vai ter um link aqui, tá, do produto, para quem quiser conhecer mais, para quem quiser conhecer navegar, também a gente vai depois disponibilizar para quem quiser ter um treinamento do produto. O produto ele tem como uma premissa, né, eu acabei não citando antes, mas o Dr. Nicolau acabou citando ali que as secretárias têm um treinamento de 30 minutos, é isso, tá, pessoal? A gente tenta levar um produto mais simples possível para o nosso usuário. Então, vocês podem ver aqui que a gente vai fazer um teleatendimento em um clique e vamos acessar o teleatendimento em outro clique. E não é mentira, são 2 cliques para a gente marcar e outro para acessar. Então, vocês veem como é simples fazer esse processo. Eu vou direto na agenda aqui, tá? Então, eu estava na tela inicial, eu venho para a minha agenda, que é, como a gente citou até antes, acho que também o Nicolau citou, aqui é uma agenda onde eu posso ter a minha agenda tanto dos atendimentos presenciais, como eu posso ter uma interação com os agendamentos online também, né? Os teleatendimentos. Então, eu vou cadastrar um aqui agora, tem um especialista do nosso time de desenvolvimento que está de plantão ali, que eu vou mandar para ele o link, para ele aparecer aqui na webcam. Inclusive, foram uns que acabaram, ajudaram bastante no desenvolvimento da solução. Agora é 18h23, eu vou marcar aqui para as 18h25, 26, só para vocês poderem verificar. A única coisa que eu preciso fazer no agendamento... Oi, doutor Rodrigo? 18 não, 20, né? Desculpa, 20 e 26, perfeito. Verdade. Vou selecionar aqui o paciente, tá? Vou colocar aqui que é o Jefferson Fomo. Beleza, aqui eu estou fazendo um agendamento normal. Tá, mas como é que eu faço um teleatendimento? Clico nesse botão, consulta online. Acabou, tá feito. Vou salvar o teleatendimento, o agendamento, né, que é um teleatendimento, já apareceu aqui, ó. Às 20h26, apareceu aqui o Jefferson Fomo, e olha só, acessar teleconsulta. Vou acessar a teleconsulta. Já estou acessando o teleatendimento, já comecei a fazer o atendimento. Importante, neste momento, o paciente recebeu, através do e-mail dele, o link do atendimento, porque isso aqui ele gerou um hash aqui em cima, não sei se fica bom na apresentação, mas ele gerou um hash de atendimento. E ele já está acessando o teleatendimento para o médico começar a fazer o atendimento. Já entrou na call aqui, ó. Agora, nesse momento aqui, provavelmente o Jefferson está nos ouvindo, ele vai solicitar para entrar no teleatendimento aqui. Vamos aguardar só um segundinho. Enquanto ele não solicita, até é importante que eu deixei isso para vocês. Se a live está boa, Fraga, ele está nos ouvindo, né? Senão a gente acorda exatamente. Ó, esse aqui é um exemplo do e-mail que o Jefferson acabou de receber lá, tá? E no caso é o paciente que vai receber.
Então, ele tem aqui, ó, consulta do dia 7, esse aqui foi um exemplo que eu fiz às 5h30 da tarde, com o doutor X, e daí vem aqui, ó, olá, Rafael, consulta com o doutor oftalmologista, foi marcada, horário, dia e horário, clique aqui para ser atendido. A gente falou muito sobre o termo de consentimento, né? Tá aqui, ó, declaro que estou de acordo com o termo. Então, o paciente, se ele preferir, ele pode vir aqui e acessar o termo. Então, aqui está o termo todo detalhado do que ele está se disponibilizando para esse teleatendimento. Então, aqui é uma segurança que a gente tem. Fantástico. Bem, aqui, vamos ver se o Jefferson vai me chamar aqui. Se estiver nos comunicando aí, Jefferson, pode acessar o teleconsulta aí. Vamos aguardar um segundinho. Deve ter recebido, é que eu também botei para 2 minutos depois. Ó, eu não sei se vocês estão ouvindo, tá? Mas está tocando no meu computador aqui, está tocando como se fosse um sinal, como se fosse uma chamada. Então, ele está conectando ali, ó. Já está lá. Olá, Jeff, tudo bem? Está me escutando? Aí, ó. Então, esse foi para vocês verem como foi simples. A gente marcou, acessou, o Jefferson recebeu lá o link via e-mail e já se comunicou na teleatendimento. Podem ver que não teve nenhum fake aqui, né? Eu acessei justamente o que eu estava marcado aqui. Então, só para mostrar para vocês aí. Só o microfone aqui. Para ver que está funcionando, né, gente? Eu vou fechar aqui para um microfone, tá? Valeu, Jeff. Obrigado aí, viu? Então, pessoal, a ideia aqui era só mostrar de forma bem rápida mesmo, porque quanto mais rápido a gente mostra, significa que mais rápido e fácil é fazer o teleatendimento. Então, acho que fica uma oportunidade aqui, pessoal. É uma ferramenta que está disponível, 100% web, funciona no celular, vai funcionar no tablet, funciona no computador, ela é multiplataforma, multi-device e está 100% disponível na web, tá? Então, basta ter acesso à internet, que hoje em dia é quase um pré-requisito para estar conectado no mundo, né? Então, Camboja tem, no Azerbaijão tem, né, Fraga? Você viu só? É verdade. É verdade. E importante falar também, acho que é um ponto importante, né? Claro que acho que nós 4 estamos conectados aqui numa internet em casa, num Wi-Fi, mas a ferramenta ela possibilita que tu consiga acessar via através do 3G também, 4G sem problema nenhum. Tá? Então não vai ter problema nenhum. Claro que a gente não quer que o médico ou o paciente esteja no trânsito, por exemplo, fazendo uma consulta, né? Mas se, por exemplo, o paciente está chegando em casa e não conseguiu ainda, ele pode fazer pelo celular a consulta sem problema nenhum. Beleza, Diego? Passa a bola para ti aí também. Excelente, Fraga. Quem sabe faz ao vivo, né, velho? Essa é a vibe. Turma, para a gente fazer o nosso fechamento, né, a gente estourou minimamente o tempo em 28 minutos, mas como o bate-papo estava bom e a gente é um tema relevante, a gente está conversando bastante, né, trazendo muita informação, inclusive técnica, o doutor André, o doutor Nicolau contribuindo muito. Eu gostaria de deixar aberto só para as considerações finais rápidas de cada um de vocês, para a gente fazer um encerramento. Queria começar aqui da minha esquerda para a direita. Doutor Endrigo, vamos lá. Não, rapidinho, não quero dizer, a gente falou bastante, e eu quero só fazer o agradecimento ao Diego, Fraga, ao pessoal aí que está atrás da gente, dando todo esse suporte, parabenizar a TOTS pelo produto. Eu testei, assim como o doutor Nicolau está usando, realmente é muito bom, e esse é o caminho. O doutor Nicolau falou uma coisa muito séria e que eu acredito também. A telemedicina veio para ficar. A legislação que a gente comentou hoje aqui, ela está vinculada ao período de pandemia, mas não temos dúvida que isso vai ter continuidade depois também desse período, haja vista os benefícios que ela traz, como a gente comentou aqui, a maioria deles. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns aí a vocês pelo produto e agradeço ter me convidado aqui para participar dessa conversa. Uma boa noite a todos. Obrigado. Aí. Beleza. Rafael, vamos lá. Agradecer a todo mundo aí também, pessoal, o doutor André, o doutor Nicolau aí, por estarem participando com a gente aí nesse momento legal. Obrigado também por ser nossos parceiros na evolução do produto aí, nos contribui muito para a evolução do produto. E deixar um recado para a galera que a gente, dentro da TOTS aí, dentro da marca Eleve, né, dentro da Eleve Saúde, a gente está sempre tentando estar atento ao mercado, né, e tentando levar uma solução qual seja a mais pronta possível para os médicos e também para os pacientes. Então, só agradecer a participação de todo mundo aí e uma boa noite para todo mundo. Beleza. Doutor Nicolau? Estão me ouvindo? Tranquilo. Sim.
Eu também queria fazer meus agradecimentos, principalmente pelo time aqui que participou e saber que o nível de discussão foi extremamente bom. E eu queria deixar um recado, na verdade, um pensamento que eu acho que é a coisa mais importante. Nós estamos passando um momento muito difícil. Todos os dias a gente está se habituando a ver mortes como um número. E a gente sabe que não é assim que a gente tem que encarar. Nós que fazemos uma parte de medicina, a gente está muito entristecido por isso, porque não tem uma perspectiva muito adequada ainda para se apresentar para aqueles que nos procuram. Mas eu acho que, assim, diante de uma crise, você tem que ter duas atitudes. A primeira é aceitar e não fazer nada. E a segunda é tomar uma atitude, levantar e progredir. E eu acredito que aqui o que nós estamos demonstrando, ou aquilo que a gente vem discutindo, é exatamente a segunda. É não se conformar com o que vem acontecendo e tentar, talvez, na crise, sair melhores do que quando a gente entrou. A gente entende todo momento, a gente abraça todas as dores que estão acontecendo nesse momento, mas a gente tem que reagir. E uma das maneiras de reagir é se adaptar a esse novo momento, e é talvez isso que nos mova para fazer coisas novas que estamos começando a reaprender agora. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Diego, obrigado, Fraga, e obrigado, Endrigo. Maravilha. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí a presença do Rafael Fraga, né, o nosso gerente de produto aí do Eleve Saúde. Gostaria de agradecer vocês dois, né, doutor Endrigo, doutor Nicolau, pela participação na live, por 1h30 de participação nessa live. Eu acho que trouxemos muito conteúdo, né, trouxemos muita informação e provavelmente teremos o webinar 2, né, teremos um novo webinar. Eu gostaria, né, de encerrar aqui como mediador, né, agradecer a todos os participantes da nossa live, né, o meu muito obrigado, e o meu muito obrigado a vocês médicos, né, que no momento como esse, né, vocês estão dedicando a vida de vocês em salvar vidas, né. Eu acho que né, a gente tem visto aí alguns movimentos mundiais de pessoas que vão nas suas sacadas, vão nas suas janelas, batem palmas, né, por às 8 horas pelo pessoal da medicina, né, os médicos em geral, as enfermeiras, todo mundo. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento em nome de todos da TOTUS, do Eleve, do nosso time, o agradecimento a todos vocês, porque vocês dão a vida de vocês para salvar a vida do maior número de pessoas num momento como esse. Vocês são fundamentais para todos nós. E nós, enquanto desenvolvedores de produto, nós estamos aqui para deixar os atendimentos muito mais humanos, né? Humanizar o atendimento usando a tecnologia. Essa é a nossa principal desafio, é o desafio que a gente quer construir junto com vocês. E só tenho a agradecer, uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem. Gente, obrigado a todos pela participação e até uma próxima. Vamos marcar o segundo webinar com certeza. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.